Quando o anime é criado, é normal ver algumas mudanças de ideias ao longo do caminho. Sendo assim, alguns detalhes ou segredos podem passar despercebidos para os fãs. E pensando nisso, eu resolvi trazer pra vocês 100 segredos de Demon Slayer que você não percebeu. E galera, o vídeo está muito interessante. Eu vou trazer muitos fatos legais, curiosos e até mesmo tristes. Por isso, fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que você nem vai acreditar que isso é verdade. E o último segredo é o mais fantástico de todos, e eu garanto que vai valer muito a pena. Galera, é normal ter alguns segredos ou curiosidades que muitas pessoas não conhecem. E pra falar a verdade, não tem como conhecer tudo. Lá vai um segredo bônus. Você sabia que o Sanemi sempre deixa o seu uniforme aberto porque ele se orgulha dos seus músculos? Então galera, tem mais outros 100 como esse. Tem muita coisa interessante. Mas antes de começar, já deixa o seu like porque isso me motiva muito a continuar trazendo mais vídeos como esse. Se inscreva no canal e ative o sininho, para você não perder quando sair o próximo vídeo. Mas então, bora pro vídeo! Segredo 1. Quando o Tanjiro mente, ele não consegue manter uma cara séria, por causa da sua natureza honesta. E por isso, todo mundo sabe que ele está mentindo. Segredo 2. O Tanjiro herdou a sua testa dura da sua mãe. A testa da sua mãe é tão dura que ela já matou um javali só com uma testada. Segredo 3. O Tanjiro foi chamado errado pelo Inosuke, que sempre errava o seu nome. Ele chamou o Tanjiro de Gonpachiru Kamaboko, Tontaro Itadaki, Kanjiro Anago e de Monjiro. E no sonho do Inosuke, ele foi chamado de Ponjiro, como um guaxinim. Segredo 4. Aparentemente o Tanjiro é o único que consegue entender o que os pássaros estão dizendo, e mais pra frente o Zenitsu aprende também. Segredo 5. O Tanjiro e o Inosuke são parcialmente surdos, eles não conseguem identificar alguns tipos de tons. Segredo 6. O Tanjiro criou uma banda. Ele é o vocalista da banda Democracia Elegante Desalinhada, composta pelo Zenitsu, que toca shamisen e é o compositor, o Inosuke, que faz a percussão, e o Tengen, que faz a harmônica. A música Pele Explodindo e a Melancolia do Cheiro Moderno foi a sua música de estreia que fez com que todos que ouviam essa música se sentissem tontos e vomitassem sem parar. Segredo 7. O Zenitsu é o único caçador não Hashira a ter feito especificamente que apenas Hashiras fizeram, como criar uma nova forma original de um estilo de respiração que tem vários usuários, que foi feito pelo Gil Tomioka, e derrotar sozinho um rank superior, que foi feito pelo Muichiro Toketo. Segredo 8. O Zenitsu tem uma sobremordida, que é quando seus dentes superiores cobrem quase totalmente os seus dentes inferiores. Segredo 9. O Inosuke não se importa em lembrar o nome das outras pessoas, e geralmente acerta uma vez a cada 7 tentativas. Segredo 10. O Inosuke usou javalis, ursos e lobos como referências para criar a sua respiração da besta. Segredo 11. O Inosuke é odiado pelos fabricantes de uniformes e pelos ferreiros, porque ele sempre rasga a parte superior do seu uniforme e também lasca as espadas que os ferreiros lhe deram com uma pedra, e isso bem na frente deles. Segredo 12. O Kyojuro Rengoku adora assistir a lutas de sumô e fica muito feliz quando está assistindo. Segredo 13. Um ancestral muito distante da família Rengoku, conforme o Kyojuro disse, comia muitos tempurá, fazendo com que os seus descendentes e os seus próprios cabelos se tornassem bastante anormais e ficassem com uma cor vermelha alaranjado. Segredo 14. O Kyojuro Rengoku queria muito ter um animal de estimação, mas ele nunca pôde ter um, porque o seu pai odiava animais. Segredo 15. O corvo do Tomioka é um corvo muito velho, e por isso ele tende a cometer erros ao dar as suas mensagens, e ele também deixa o Tomioka muito nervoso. Segredo 16. De acordo com o Tengen Uzui, o Mochiro é uma das duas pessoas que se tornou um Hashira apenas 2 meses depois de se tornar um caçador de Oni, sendo o outro o Gyomei Himejima. Segredo 17. O Mochiro não pode ter animais de estimação, porque o seu corvo ficaria com ciúmes. Segredo 18. O Gyomei é cego, o que explica o motivo de falta de pupilas nos seus olhos. Ele ficou cego por causa de uma febre que ele teve quando era criança.
Segredo 19. O Gyomei frequentemente é mostrado com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mais tarde, é revelado que ele chora com extrema facilidade com quase tudo, até mesmo chorando por algo tão pequeno como quando o lixo está bagunçado. Ele foi ensinado assim por um colega monge. Segredo 20. Um dos hobbies do Gyomei é tocar shakuhachi, uma espécie de flauta. Uma vez quando ele tocou por muito tempo, a sua avó jogou uma vassoura nele. Segredo 21. Dizem que a cor do cabelo da Mitsuri é assim por causa dela comer muito mochi de Sakura, e isso ainda pode ser possível na vida real, por causa da pigmentação do consumo excessivo de alguns alimentos específicos. Segredo 22. As meias listradas da Mitsuri foram um presente do Banai, já que ela no começo ficou muito envergonhada de usar o seu uniforme. Segredo 23. O mentor da Mitsuri foi o Kyojuro Rengoku, e ela derivou a sua respiração do amor da respiração das chamas do Rengoku. Segredo 24. Foi revelado que o uniforme atual da Mitsuri foi feito por um membro Kakushi, que também deu o mesmo design para Shinobu, para Kanao e para Aoi. Mas ao contrário dos outros que queimaram seus uniformes, a Mitsuri optou por continuar usando, porque ela não teve coragem de queimar o seu uniforme. Segredo 25. Por causa do quanto a Mitsuri come, as suas despesas com comida são ridiculamente altas. Segredo 26. A Mitsuri possui um coelho, e também ela cria abelhas para pegar mel. Segredo 27. Alguns dos ataques da Mitsuri têm nomes de gatos. Isso porque ela tinha um gato quando criança. Ela e o Gyomei Himejima gostam muito de ficar conversando sobre gatos. Segredo 28. No sonho do Inosuke, ele também errou o nome do Zenitsu. Ele chamou ele de Monitsu e de Shuitsu, com o Zenitsu sendo seu esquilo escudeiro. Segredo 29. O Sanemi é dono de um besouro rinoceronte japonês, aqueles besouros grandões que tem um chifre pra frente. Segredo 30. O dublador original do Obanai, o Kenichi Suzumura, é casado com a dubladora original da Tamayo, a Maya Sakamoto. Segredo 31. No seu projeto inicial, o Tenjin Uzui era menos musculoso e muito mais magro. Ele tinha metade do rosto coberto por bandagens, tornando muito difícil para os outros verem como ele era. E também, ele usava mangas por não querer ter os braços queimados pelo sol. Segredo 32. A relação entre o Yorichi e o Mishikatsu foi derivado da mitologia das divindades Shinto, Amaterasu e Tsukuyomi. A Amaterasu é a mais sagrada das divindades Shinto, a deusa do sol, e o Tsukuyomi é o deus da lua, é o seu ex-marido e também o seu irmão. Depois que o Tsukuyomi matou o Ukimoshi, que é outra divindade Shinto, a Amaterasu se recusou a olhar para ele de novo, se movendo para outra parte do céu e começando o ciclo de dia e noite. Assim como as divindades, os irmãos também brigam e escolheram caminhos diferentes. Um se torna caçador e o outro Oni, e eles desenvolvem as suas próprias respirações, a do sol e a da lua. Segredo 33. Como Lua Superior 1, o Kokushibo foi desafiado 3 vezes pela sua posição. Uma dessas batalhas foi contra o Akaza. Enquanto o Kokushibo geralmente absorveu o Oni que derrotou, ele deixou o Akaza viver porque gostou do desafio. Segredo 34. O Muzan nunca gostou muito do Doma, mas deixava ele lá por ele ser forte. Segredo 35. O Obanai não é muito forte em termos de força física, porque ele é falado como um pouco fraco pela autora, quando perguntaram para ela sobre a força de queda de braço entre os Hashiras. A sua força está na sua agilidade e nas suas técnicas. Segredo 36. O Akaza era um dos favoritos do Muzan, porque ele era leal e era sério. Segredo 37. Muitos dos ataques e técnicas do Akaza têm o nome de fogos de artifício, uma referência à sua promessa à sua futura esposa Koyuki quando era um humano, de ver os fogos de artifício. Segredo 38. O ator de voz japonês do Akaza é o mesmo que dublou o Gaara em Naruto. Segredo 39. O projeto inicial para o Gyu Tomioka era mais ou menos o mesmo que ele é hoje, exceto que ele usava luvas sem dedos, um pano amarrado em torno da sua cintura e calças mais largas. Segredo 40. O Gyomei é o único Hashira além do Muichiro e da Shinobu a ter uma conexão pessoal com o Oni de nível superior, que é o nível 6 superior, o Kaigaku. O Kaigaku era uma das crianças órfãs que estava sob os cuidados do Gyomei no templo em que eles moravam.
E mais tarde, ele seria o responsável pelo ataque de um Oni que resultou na morte de todas as crianças, exceto a Sayo. Segredo 41. O Muzan vê o Hantengo como normal, mas às vezes ele é tão irritante que é intolerável. Segredo 42. O Gyokko é o nível superior favorito do Muzan, porque os seus vasos são bastante bonitos e são vendidos por um preço muito alto. Segredo 43. O Gyokko e a Nakimi são um dos únicos escalões superiores que não tem uma história de fundo contada no mangá sobre o seu passado ou seu primeiro encontro com o Muzan, mas o autor resolveu esse problema. Segredo 44. O Kaigaku recebeu um kimono do Jigoro Kawajima, o seu sensei, idêntico ao que ele próprio usava, mas o Kaigaku nunca usou ele nenhuma vez sequer. Segredo 45. A partir das referências e das palavras do Muzan no capítulo 98, é muito provável que o Gyutaro fosse o verdadeiro detentor da posição de nível superior 6, e não a Daki. Segredo 46. O Gyutaro também era um dos ranks superiores favoritos do Muzan, uma vez que ele valoriza muito as suas circunstâncias e tem uma personalidade bem gananciosa. Segredo 47. Depois de se tornar um Oni, o Muzan se casou com 5 mulheres diferentes, mas por causa da sua falta de empatia e sensibilidade como um Oni, ele abusou de todas as 5 esposas, a ponto de fazerem elas tirarem a própria vida. Segredo 48. A Mitsuri e a Shinobu se dão muito bem por terem sido as 2 únicas Hashiras mulheres depois da morte da Kanai. A Mitsuri também ensina culinária ocidental para Shinobu. Segredo 49. O Tenjin Uzui e o Inosuke são os únicos caçadores que usam 2 espadas. E o Gyomei e o Genya são os 2 únicos que não usam espada. O Gyomei em vez disso usa um machado e um mangual, e o Genya usa uma arma especial feito com o mesmo material das lâminas de Nichirin. Segredo 50. A própria Kanao decidiu seu sobrenome porque as opções do seu sobrenome foram feitas primeiro pela Shinobu, e foram Suzumi, Hakobi, Kamatsu, Tanago e Tobiko. E quando a Shinobu deu o papel com os nomes escritos para Kanao, o rosto dela congelou, e ela não gostou de nenhum dos nomes. Segredo 51. O aniversário da Kanao foi decidido para 19 de maio, o dia em que a Kanai Kocho e a Shinobu Kocho adotaram ela, já que o seu aniversário real é desconhecido. Segredo 52. O principal hobby da Kanao é fazer bolhas de sabão, e ela também gosta de comprar doces e acessórios com o seu dinheiro para todos na mansão das borboletas. Segredo 53. O uniforme original da Kanao tinha a parte da frente aberto como o da Mitsuri, mas a Shinobu deu pra ela óleo e fósforos pra ela queimar o uniforme. Segredo 54. O Genya não foi o primeiro caçador de Oni que consome carne de Onis pra ganhar poder. O Kokushibo disse que já matou outro caçador que também fazia isso. Segredo 55. Parece que o Genya é tímido com as mulheres, ficando corado e não conseguindo falar perto das garotas. Isso é visto quando a Mitsuri falou com ele e também as meninas mais novas que trabalham na mansão das borboletas. Segredo 56. Pelo fato do Genya comer carne de Onis, ele vai regularmente na mansão das borboletas para fazer check-ups de saúde. Segredo 57. O Sakonji Urokodaki começou a usar a sua máscara porque os Onis costumavam zombar do seu rosto gentil. Segredo 58. O Jigoro perdeu a perna direita do joelho para baixo no meio de uma batalha aos 35 anos. Esse foi o motivo pelo qual ele se aposentou de ser um Hashira. Segredo 59. O Haganezuka tem sinos de vento presos no seu chapéu porque ele gosta deles desde criança. Sempre que ele tinha um acesso de raiva, os adultos usavam os sinos para acalmar ele. Segredo 60. Quando criança, o Haganezuka era tão horrível de se lidar que os seus pais tiveram um colapso mental, e o chefe dos ferreiros que teve que criar ele. Segredo 61. O irmão do Kyojuro Rengoku, o Senjiro Rengoku, adora ouvir as histórias do Tanjiro sobre o Zenitsu e o Inosuke. Pra ele, elas são tão divertidas que ele não consegue parar de rir. Segredo 62. Pela espada da Mitsuri ser como um chicote, ela não cabe na sua bainha. Então ela tem que dobrar as suas espadas várias vezes para ela caber. Segredo 63. A Tamayo tem pelo menos 500 anos, porque ela foi mostrada na mesma época que o Yorichi Tsugikuni, e ela foi transformada em um Oni algum tempo antes disso. Segredo 64.
As primeiras palavras do Yorite para sua família foram: "Eu posso te ouvir", já que eles acreditavam que ele era surdo, pelo menos até aquele ponto. Segredo 65. Se alguém disser ao Yushiro: "Você gosta da Tamayo, não é?", ele fica super corado e não responde. Segredo 66. O Yushiro tem um diário no qual ele escreve sobre como a senhorita Tamayo é maravilhosa. Pra falar a verdade, eu acho que vocês já esperavam isso. Segredo 67. Nos capítulos 204 e 205, o Yushiro e o Shashamaru foram os únicos Onis que se mostraram ainda vivos. Ninguém sabe que ele realmente não envelhece. Segredo 68. O Murata se considera bastante normal, em comparação com o Tanjiro, o Inosuke e o Zenitsu, servindo como um exemplo de um caçador de Oni médio. Segredo 69. O Murata participou da mesma seleção final que o Gyu Tomioka e o Sabito participaram. Segredo 70. Depois que o seu primeiro amor elogiou seu cabelo, o Murata se dedicou a tratá-lo e aplicá-lo regularmente com óleo de camélia, resultando em uma aparência mais sedosa. Segredo 71. O Tanjiro fala que há rumores de que o Zenitsu só foi para a seleção final porque o seu mestre lhe deu um tapa quando ele se recusou a ir. Segredo 72. Na noite em que a Susamaru e o Yahaba foram atacar a casa da Tamayo, foi a primeira vez que os dois se encontraram, e eles se tornaram amigos conversando do caminho até lá. Segredo 73. O Tanjiro falou que todos os corvos Kazugai têm nomes, e que o seu corvo se chama Matsuemon Tenouji. Segredo 74. O pardal do Zenitsu diz que o seu nome é Ukogi, porque arroz Ukogi é a sua comida favorita, mas o Zenitsu só alimenta ele com feijão. Segredo 75. A Shinobu tem no seu corpo uma quantidade de 700 vezes mais veneno de glicínia do que o suficiente para matar um Oni. Se um Oni comer ela, ele não vai gostar de saber disso. Segredo 76. A Shinobu falou que ela que cria o seu veneno dentro da sua bainha, e ninguém sabe como isso é feito, exceto ela e o seu ferreiro. Segredo 77. Quando a Shinobu conheceu a Tamayo, ela teve alguns problemas com o Yushiro. A Shinobu tinha uma desconfiança pelo fato da Tamayo ser um Oni, e o Yushiro queria matar a Shinobu por causa disso. Segredo 78. De acordo com o Kyojuro Rengoku, o seu mestre Kagaya é o 97º líder dos caçadores de Oni. Segredo 79. Cada um dos 5 novos caçadores que passaram na seleção final tem um dos 5 sentidos aprimorado. O Tanjiro é o olfato, o Zenitsu a audição, o Inosuke o tato, a Kanao a visão e o Genya o paladar. Segredo 80. A doença que o Kagaya tem é a maldição infligida à sua família por causa do nascimento do Oni original, o Muzan. A doença em si é uma doença genética transmitida de geração em geração na sua família. Ela deixou a família Ubuyashiki com corpos fracos e uma vida útil de menos de 30 anos. Segredo 81. Em termos de forças, o Rui estaria na posição de Lu inferior 1 ou na posição de Lu inferior 2, mas ele não era obcecado por patentes. Segredo 82. O tempo dos acontecimentos de Demon Slayer é entre 1912 e 1926 do Japão, no período do reinado do Imperador Taisho. Segredo 83. Existem 2 formas de se tornar um Hashira: matar 50 Onis ou um dos 12 luas, ou ser um aprendiz Tsuguku de um Hashira. Segredo 84. Existem 11 classificações para os caçadores de Onis. As classificações são Mizunoto, Mizunoi, Kanoto, Kanoi, Tsushinoto, Tsushinoi, Hinoto, Hinoi, Kinoto, Kinoi e Hashira. Segredo 85. Um caçador Mizunoto recebe para caçar os Onis aproximadamente 200 mil ienes. Agora já os Hashiras recebem o tanto que eles quiserem. Segredo 86. No final da série, o rank do Tanjiro e do Zenitsu foi Hinoi, e do Inosuke e da Kanao foi Hinoto. Segredo 87. O Muichiro Tokito usa roupas largas e grandes para desorientar os inimigos, porque eles não conseguem ver os seus membros e articulações se mexendo tão bem. Supõe-se que isso prejudique as capacidades de prever os movimentos do Muichiro. Segredo 88. O sobrenome do Kyojuro Rengoku significa purgatório, e também é o nome da 9ª e mais forte forma da respiração das chamas. Segredo 89.
Pela Shinobu usar uma lâmina especial, ela tem que fazer sob encomenda para o chefe dos ferreiros, que é quem fabrica sua espada. Segredo 90. A Shinobu não suporta nenhum tipo de animal peludo, mas ela tem um peixinho dourado de estimação. Segredo 91. O bambu na boca da Nezuko serve para ela não morder ninguém, e também para as pessoas não verem as suas presas. Segredo 92. A cabeça de javali que o Inosuke usa era da mãe javali que criou o Inosuke quando ele caiu na floresta. Depois que ela morreu, o Inosuke resolveu pegar a cabeça dela e usar na sua cabeça. Claro, com certeza isso foi uma ótima ideia. Segredo 93. Todos os Hashiras têm gravados nas suas armas Destrua os Onis. Só a da Shinobu que é diferente. Ela tem Onição do Mal gravado no lado direito da lâmina e Destruição gravado no lado esquerdo. Segredo 94. A Aoi esteve na mesma seleção final do Hashira da Névoa, o Muichiro Tokito, mas ela resolveu não seguir como uma caçadora porque ela se acha muito fraca. Segredo 95. Depois que a Nezuko se tornou um Oni, ela perdeu a habilidade de falar, uma coisa que ela foi aprendendo depois. Segredo 96. No final da série, depois dos acontecimentos da história, o Zenitsu escreveu um livro de memória chamado A Lenda de Zenitsu, onde com certeza ele deve ter exagerado um pouquinho. Segredo 97. O Zenitsu é muito supersticioso. Ele ficou encantado depois de ver 2 talos de chá no seu chá. No Japão, ver um talo de chá flutuando na sua xícara de chá quando você toma o chá verde japonês é um sinal de boa sorte. Segredo 98. Graças à audição aprimorada do Zenitsu, ele é muito bom em tocar instrumentos musicais, principalmente shamisen e koto, que são 2 instrumentos de cordas. Segredo 99. A comida favorita do Kyojiro Rengoku era batata doce. Toda vez que ele comia, ele gritava saboroso ou delicioso, cada vez que ele colocava uma na boca. E por fim, o segredo 100. Durante a sua primeira missão, o Kyojiro rompeu seus próprios tímpanos para não cair no efeito da arte de sangue do Oni da flauta. É provável que isso tenha afetado permanentemente a sua audição, e também esse é o motivo pelo qual ele sempre fala muito alto. Bom galera, esse foi o vídeo de hoje e eu espero de coração que vocês tenham gostado e tenham descoberto muitas coisas novas com esse vídeo. E se você gostou, deixe o seu like para me saber que você está curtindo esse conteúdo. Se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder quando sair um novo vídeo. Galera, deixe aqui no comentário qual fato mais te surpreendeu. Muito obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo. Fui!